Era uma daquelas noites frias de inverno, o tipo de frio que congela os ossos. Eu estava na estrada, como sempre, dirigindo meu caminhão pelas rodovias desertas. O trajeto era conhecido. A capital até uma cidadezinha no interior, uma viagem de 8 horas. Eu já tinha feito esse percurso incontáveis vezes, mas naquela noite, algo estava diferente. O relógio do painel marcava 23h45 quando entrei numa estrada de chão, uma rota alternativa para cortar caminho e ganhar algumas horas de descanso. O ar dentro da cabine estava pesado, quase sufocante. Liguei o rádio para distrair a mente, mas tudo que se ouvia era estática. Fosse pela região, fosse pelo clima, não havia sinal. Logo à frente, percebi que a neblina começava a se intensificar. Ela era densa, espessa, tanto que a luz dos faróis parecia ser absorvida pela escuridão. A estrada de chão era sinuosa, cercada por árvores enormes que se erguiam como sentinelas, e a sensação de isolamento se intensificava a cada quilômetro. Foi então que eu a vi pela primeira vez. À beira da estrada, no meio da névoa, uma mulher. Ela usava um vestido branco, muito velho, quase esfarrapado, e seus cabelos escuros caíam sobre o rosto, escondendo suas feições. Eu reduzi a velocidade, meus olhos fixos nela, e algo dentro de mim gritava para não parar. Não sei o que era, talvez instinto, mas a sensação de perigo era quase palpável. Passei por ela sem desviar o olhar, os pelos da minha nuca se arrepiando. Não sei explicar, mas a presença dela parecia errada. Olhei pelo retrovisor e o sangue gelou nas minhas veias. A mulher ainda estava lá, mas desta vez de costas para a estrada, olhando diretamente para o caminhão. Senti um calafrio que me fez pisar fundo no acelerador. Dirigi por mais alguns minutos, tentando afastar aquela imagem da mente. Mas logo, o caminhão começou a apresentar problemas. A luz do motor acendeu, piscando em um tom alaranjado, e eu senti o veículo perder força. Droga, pensei, justo agora, no meio do nada? Parei no acostamento, mas não tinha sinal de celular, e a neblina continuava a cobrir tudo à minha volta. A estrada estava morta, não passava nenhum outro carro, só o som distante de corujas e o vento balançando as árvores. Desci para verificar o motor, com minha lanterna na mão. O motor estava quente, mas não vi nada de errado à primeira vista. Foi então que ouvi o som, como passos na gravilha, vindos da escuridão. Me virei rápido, iluminando o caminho com a lanterna, mas não vi nada, apenas o véu de neblina. O som parou. Fiquei em silêncio, o coração martelando no peito. Mas aí, algo se moveu à frente, na beira da estrada, bem no limite da minha visão. A luz da lanterna tremulava, e então eu a vi de novo. A mulher. Estava mais perto agora. A mesma figura pálida com um vestido branco. Dessa vez, seus olhos estavam visíveis, 2 órbitas negras e vazias, como se me observassem diretamente, sugando qualquer coragem que eu tivesse. O gelado não conseguia me mover. A voz dela, baixa e quase sussurrada, cortou o ar como uma navalha. Você não deveria ter parado. A frase ecoou na minha mente enquanto eu tentava desesperadamente subir de volta na cabine do caminhão. Tranquei as portas e liguei o motor. O caminhão finalmente voltou à vida com um ronco alto. Acelerei, com o coração batendo no peito como se quisesse escapar. Porém, o horror não tinha acabado. Enquanto acelerava pela estrada, notei que a figura daquela mulher aparecia e desaparecia pelos espelhos laterais. Às vezes, ela surgia no meio da névoa, caminhando sempre à mesma distância, mesmo com o caminhão em alta velocidade. Eu estava lutando contra a realidade, tentando não enlouquecer. O rádio, que antes estava mudo, começou a chiar. Uma música antiga, distorcida, começou a tocar, misturada com risadas baixas e perturbadoras. E de repente a voz dela invadiu a cabine. Não adianta correr, você não vai escapar. Eu sentia a mente se desintegrar. Meus dedos estavam brancos de tanto apertar o volante, os olhos fixos na estrada, enquanto o caminhão atravessava a escuridão como uma bala. Cada piscada, eu sentia que ela estava mais próxima. Então, quando achei que já tinha visto o pior, a porta da cabine começou a tremer, como se alguém do lado de fora estivesse tentando entrar. Com um grito, tomei coragem e virei o caminhão na primeira bifurcação que encontrei. A estrada principal apareceu novamente à frente. Ao passar pelo asfalto, a neblina sumiu como por encanto, e a sensação de sufocamento foi embora. O caminhão parou de tremer, o rádio voltou ao normal, e os espelhos, vazios.
Segui direto para a cidade mais próxima, sem olhar para trás. Quando cheguei ao posto de gasolina, saí do caminhão com as pernas bambas, suado e sem acreditar no que tinha acontecido. Contei a história para o frentista, e ele apenas me olhou com uma expressão de quem já tinha ouvido aquilo antes. Ele suspirou, acendendo um cigarro, e disse: "Muitos já viram essa mulher. Alguns nunca voltaram para contar a história. Até hoje eu não consigo passar por aquela estrada sem sentir o peso da escuridão me observando. Mas uma coisa eu sei. Seja lá o que era aquela mulher, eu nunca mais vou querer cruzar o caminho dela." Era uma daquelas noites em que a neblina parecia estar viva, espessa e sufocante, fazendo a estrada sumir à frente como se fosse engolida por uma escuridão interminável. A BR-376 estava mais deserta do que o normal, e eu dirigia meu velho caminhão carregado de cimento, seguindo viagem como sempre fiz por anos. A lua mal conseguia aparecer no céu, e tudo estava envolto em um silêncio assustador. Dizem que nessa estrada há um trecho conhecido como o Trecho da Morte, cheio de histórias macabras contadas por quem se atreveu a passar por lá. Eu nunca acreditei nessas lendas. Sempre achei que estrada é estrada. Quem não presta atenção é quem acaba morto. Nada mais que isso. Mas naquela noite, eu vi algo que nunca mais vou esquecer. Eu estava dirigindo tranquilo, o rádio chiando uma música velha e a estrada parecia cada vez mais longa. A neblina, que antes era apenas irritante, ficou tão densa que mal dava para ver alguns metros à frente. Foi então que vi algo no acostamento. Um homem, solitário. Ele estava parado, vestindo um macacão de couro, algo que eu imaginei ser muito antigo, talvez dos anos 70. Ele acenava pedindo carona. Tudo dentro de mim gritava para não parar. Já era tarde, a estrada estava deserta, e algo naquela figura me dava uma sensação ruim. Mas como que por impulso, ou talvez por hábito, desacelerei o caminhão. Parei ao lado do sujeito, e ele entrou sem dizer nada, sentando-se no banco do passageiro como se já tivesse feito isso antes. O ar na cabine ficou estranho. Ele não se movia, mal olhava para mim. Só encarava a estrada à frente, e o silêncio era tão pesado que comecei a me sentir sufocado. Havia um cheiro de óleo queimado e terra molhada. Algo velho, rançoso que me deu náuseas. "Para onde vai?" perguntei, tentando quebrar o silêncio, mais por nervosismo do que por educação. O homem virou a cabeça lentamente, e quando finalmente respondeu, sua voz parecia sair de algum lugar profundo, distante. "Para o mesmo lugar que você." Um arrepio subiu pelas minhas costas. Algo estava muito errado, mas continuei dirigindo. O rádio, que antes apenas chiava, de repente pegou uma estática forte, seguida por uma voz quase como um choro distante. Mas o estranho não parecia se importar. O silêncio continuava. De repente, ele falou de novo sem mover os lábios, como se o som viesse de todos os lados ao mesmo tempo. "Você sabe o que aconteceu aqui?" Eu não disse nada, mas ele continuou. "Fui nessa estrada." Sua voz soava pesada, como uma maldição que um caminhoneiro perdeu a vida. Seus freios falharam na curva mais perigosa. Ele caiu no precipício, mas não morreu na queda. Fogo o consumiu. Ele queimou, vivo. E dizem que seu grito ainda ecoa por aqui. Meu corpo congelou, mas minhas mãos continuaram no volante, quase por instinto. Não conseguia processar o que ele estava dizendo. E então, como se as palavras dele tivessem invocado algo, o rádio chiou de novo. Uma voz feminina, quase um lamento, sussurrou: "Ele ainda está aqui." Acelerei. Não sabia o que estava acontecendo, mas uma sensação de terror tomou conta de mim. A estrada, que antes parecia familiar, agora se estendia como um labirinto sem fim. Olhei de relance para o estranho ao meu lado, e o arrependimento de tê-lo deixado entrar se instalou profundo. Ele não estava mais quieto. Começou a rir. Mas não era uma risada humana. Era um som distorcido, como se alguém estivesse gargalhando debaixo d'água. Eu olhei para ele, e o que vi fez meu coração quase parar. O rosto que antes estava na sombra, agora era iluminado pela luz do painel do caminhão. Ele não tinha pele, apenas músculos expostos e olhos vazios, como os de um cadáver há muito tempo morto. Tentei gritar, mas minha voz não saiu. De repente, o caminhão começou a sair de controle.
O volante parecia querer girar sozinho, puxado por uma força invisível, e a estrada se aproximava de uma curva perigosa. A mesma curva que o homem havia mencionado. Lutei para manter o controle do veículo. As rodas guincharam, derrapando no asfalto, e a cabine inteira tremia. Eu puxei o volante com toda a minha força, tentando evitar o pior. Quando consegui estabilizar o caminhão, ele não estava mais lá. O banco ao lado estava vazio. Respirei fundo, aliviado por um segundo. Mas quando olhei novamente para a estrada à frente, vi algo ainda mais aterrador. O homem envolto em chamas, andando lentamente na minha direção. As labaredas dançavam em seu corpo, mas ele continuava a caminhar, sem emitir um som, seus olhos fixos em mim. Tentei desviar, mas era tarde demais. O impacto foi inevitável. Tudo ficou escuro. Acordei dias depois, em um hospital. Não me lembrava de muita coisa, mas a história que os policiais contaram, isso me arrepiou até os ossos. Meu caminhão foi encontrado à beira da estrada, como se eu tivesse parado calmamente. Mas havia algo que não fazia sentido. O banco do passageiro estava queimado. Marcas profundas de fogo, como se alguém tivesse se incendiado ali. E o rádio, disseram eles, continuava ligado. A mesma voz feminina que ouvi naquela noite sussurrava repetidamente: "Ele ainda está aqui." Depois disso, nunca mais voltei para a estrada. Eu sei, e ouvi naquela noite, ainda está por lá.